Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Me chamo Jaqueline e sou a professora de Língua Portuguesa da EJA. Hoje trouxe para vocês um assunto bem bacana e de fácil entendimento. Vamos falar sobre sinônimos e antônimos. Mas para falarmos de sinônimos e antônimos, vamos entender um pouco melhor? Eu trouxe para vocês aqui uma imagem que vai ajudar a gente a memorizar sinônimos e antônimos. Em cima nós temos sinônimos. Vocês percebem que as duas carinhas são parecidas? São iguais? Então, sinônimos nos remetem a coisas parecidas, a coisas iguais, a coisas semelhantes. E antônimos não são iguais, são diferentes uma da outra, não é? Então, sinônimo, igual, parecido, antônimo, diferente. Vamos entender um pouquinho mais? O que são sinônimos? Sinônimos são as palavras que possuem significado idêntico ou muito parecido com a mesma coisa. O que é idêntico, gente? Igual, parecido, não é? A palavra sinônimo possui origem na palavra grega sinônimos, que significa aquele que está com o mesmo nome, ou aquele que está com nome semelhante, parecido. Vejamos alguns exemplos de sinônimos. Nós temos duro e rígido. Duro e rígido podem significar a mesma coisa? São a mesma coisa? Não são a mesma coisa, pois são escritas diferentes, mas são com o mesmo significado. Delicado e fino. Casa e lar. Difícil e árduo. Cansado, fadigado. Mostrar, revelar. Tranquilo, calmo. Transformação, metamorfose. Parar, deter. Falar, dizer. Anunciar, comunicar. Revelar, mostrar. O que a gente pode perceber um pouco nessas palavras? São a mesma coisa, elas significam a mesma coisa, mas são usadas em contextos diferentes. Eu vou dar uma frase como exemplo. Eu quero falar com você. Eu vou falar alguma coisa para você. Eu quero dizer algo a você. Eu também vou falar alguma coisa com você. São contextos diferentes, mas eu estou passando a mesma mensagem, não é isso? Então, sinônimos são palavras com significados muito parecidos ou até mesmo iguais. Após vermos os exemplos anteriores, percebemos que as palavras possuem significado, mas não são as mesmas. Elas possuem um significado igual, mas não são as mesmas palavras. Por que não são as mesmas palavras? Elas são escritas de formas diferentes e elas podem ser usadas em contextos diferentes, mas a mensagem que ela está nos trazendo é a mesma mensagem, ok? Eu só troco a palavra, mas eu não troco o meio que eu estou transmitindo aquela mensagem. Eu estou dizendo a mesma coisa, mas com uma palavra diferente. Vamos a uma dica para lembrarmos de sinônimo? Nós temos a palavra sim em sinônimos. Sim, sinônimos. Sim, significam a mesma coisa, são a mesma coisa, possuem o mesmo significado ou significado muito parecido ou muito semelhante, só que são usadas em um contexto diferente. Nós temos também os antônimos. O que será que são antônimos? Os antônimos são palavras que possuem significados opostos, totalmente diferentes um do outro. Opostos. A palavra antônimo tem origem na palavra grega antônimos, que significa aquele que possui nome oposto, aquele que possui nome diferente. Um significa uma coisa e a outra totalmente oposta àquilo. Vamos ver alguns exemplos para entendermos um pouco melhor? Nós temos aqui guerra e paz. Um é antônimo um do outro. A guerra é totalmente diferente da paz, não é mesmo? Não chega nem perto o significado.
É uma coisa totalmente oposta, uma coisa totalmente diferente. Um está num extremo, outro está em outro. Então, nós podemos dizer que os antônimos são extremos um do outro. Não é isso? Sucesso, fracasso. Um é extremo do outro. Presença, ausência. Calar, dizer. Continuar, parar. Correr, andar. Alto, baixo. Perto, longe. Noite, dia. Muito, pouco. Limpo, sujo. Descer, subir. Então, nós podemos ver com alguns desses exemplos que são totalmente opostas. Então, o antônimo é oposto do sinônimo. Após vermos os exemplos anteriores, percebemos que as palavras não possuem o mesmo significado. São opostas uma das outras. Elas não possuem o mesmo significado. Elas não querem dizer a mesma coisa. Elas são totalmente diferentes. Vamos para uma dica de antônimo? Nós temos o antônimo. Não tem nome. Não tem nome parecido, não tem nome igual, não significa a mesma coisa. Antônimo não significa a mesma coisa, ok? Para melhorar um pouco mais o nosso entendimento e compreensão sobre os sinônimos e antônimos, vamos para uma atividade de fixação? Reescreva as frases de forma clara, substituindo as palavras grifadas pelos sinônimos escritos abaixo. Então, a frase ela não pode perder o significado, ela tem que ficar com o mesmo significado, ela tem que estar clara do mesmo jeito. Mas nós vamos substituir pelos sinônimos grifados aqui. Aqui nós temos os sinônimos decisão, secreto, parecidas e pranto. Já vamos pensando o que essas palavras, onde eu posso estar encaixando essas palavras aqui embaixo, ok? Por que todo esse choro? Lúcia e Ana não são irmãs, mas são semelhantes. Ninguém sabe qual será a resolução do juiz. Amigo oculto é uma brincadeira comum no Natal. Qual desses sinônimos eu posso encaixar em cada frase dessa, que a frase não perderá o significado, não perderá o sentido, que a palavra é semelhante, não é igual, mas é semelhante. Vamos ver? Por que todo esse choro? Por que todo esse pranto? É a mesma coisa? É a mesma palavra? Não. Mas essas palavras possuem o mesmo significado? Sim. Pranto é a mesma coisa que choro. Todas duas dão a entender por que eu estou perguntando para aquela pessoa por que ela está chorando, por que todo aquele pranto, por que toda aquela tristeza. Ok? Vamos continuar? Lúcia e Ana não são irmãs, mas são semelhantes. Nós trocamos aqui semelhantes por parecidas. A frase continua com o mesmo sentido, mas são palavras diferentes, mas possuem o mesmo significado. Lúcia e Ana não são irmãs, mas são parecidas. Ficou com o mesmo significado, não ficou? Elas se parecem uma com as outras. Apesar de não serem irmãs, elas são parecidas. Ninguém sabe qual será a resolução do juiz. A palavra resolução nós trocamos por a palavra decisão. A frase continuou com o mesmo significado? Vamos ler novamente com a palavra decisão? Ninguém sabe qual será a decisão do juiz. Ficou com o mesmo significado, não é mesmo? E por último, amigo oculto é uma brincadeira comum no Natal. Quando a gente troca o oculto pelo secreto, a frase fica da seguinte forma: amigo secreto é uma brincadeira comum no Natal. A frase tem o mesmo significado? Sim. São as mesmas palavras? Não, mas tem o mesmo sentido. Então, são sinônimas umas das outras, ok? Vamos para mais um exercício? Reescreva as frases trocando as palavras destacadas por antônimos.
Agora são antônimos. Antônimo é o que é oposto, não é isso? Aqui nós temos as palavras destacadas que vamos trocar. A palavra cheio, a palavra quente, a palavra seca e a palavra aberta. Vamos ler as frases para entender como eu posso trocar por uma coisa oposta da outra, mas sem perder o sentido? O cesto está cheio de frutas. Como ficaria o antônimo dessa frase? Trocando a palavra cheio pelo antônimo. Como será que ficaria? A sopa está quente. Como será que essa frase ficaria com o antônimo de quente? A roupa está toda seca. Eu tenho que substituir a palavra seca pelo antônimo. Como vai ficar essa frase? E por último, todas as janelas estão abertas. Como será que ficaria essa frase com o antônimo de aberta? Vamos ver como ficam essas frases com seus respectivos antônimos? O cesto está vazio. Vamos analisar? O cesto está cheio e o cesto está vazio. Um é o oposto do outro. Um é uma coisa completamente diferente da outra. Então, tá correto eu substituir a palavra cheio pela palavra vazio? Sim, a frase deu oposta uma da outra. A sopa está quente. A palavra que eu devo substituir aqui, quente pelo antônimo, é a palavra fria. Então, a sopa está fria. Quente é totalmente o oposto de frio, não é mesmo? A roupa está toda seca. A roupa está seca. A roupa está toda molhada. Eu troquei a palavra seca pela palavra molhada. E assim está me dando um entendimento totalmente oposto um do outro. A roupa está toda seca, eu tenho como vestir. A roupa está toda molhada ou toda encharcada, eu poderia colocar também, né? Uma é totalmente contrária da outra. E por último, nós temos a frase: todas as janelas estão abertas. Eu tenho que trocar a palavra aberta pelo antônimo, ficando todas as janelas estão fechadas. No caso, aberto, o antônimo de aberto é fechado, tornando assim a frase com sentido oposto uma da outra, ok? Vamos para mais uma atividade de fixação? Aqui, essa atividade, eu trouxe para vocês algumas palavras dentro do nosso quadro e nós vamos colocar A para as palavras que são antônimas uma das outras e S para as palavras que são sinônimos uma das outras. Vamos relembrar? Antônimos, totalmente oposto, não é nada parecido, um extremo uma da outra, oposto. E sinônimos, se parecem, são mais ou menos iguais, são bem parecidas, mas escritas de formas diferentes. Vamos ver aqui quais palavras eu tenho? Eu tenho a palavra fácil e difícil. Fácil e difícil. São antônimos ou são sinônimos? Vamos pensar? Nós temos também chorando e rindo. São parecidas ou são opostas? São diferentes? São antônimos ou sinônimos? Nós temos desagradável e agradável. Parecidas? Antônimos ou sinônimos? Opostas ou iguais? Nós temos sorridente e alegre. São parecidas? São opostas? Sinônimos ou antônimos? Nós temos animado e desanimado. Vamos ver a correção dessas palavras? Você aí já conseguiu fazer? Espero que tenha acertado. Vamos ver como vai ficar? Fácil, difícil. Elas são antônimos uma das outras. São totalmente opostas uma das outras. Uma é fácil e a outra é difícil. São opostas. Chorando e rindo. São totalmente opostas uma das outras. Então, são sinônimos, não é isso? Nós estamos apontando e mirando. Elas são sinônimos uma das outras.
Não é isso? São palavras parecidas, escritas de formas diferentes, mas que têm o mesmo significado, podem ser usadas no mesmo contexto. Nós temos sorridente e alegre, também são sinônimos uma das outras, são palavras muito parecidas, escritas de formas diferentes, mas que significam a mesma coisa e podemos usar dentro do contexto sem perder a igualdade, ok? Nós temos animado e desanimado. São antônimos, totalmente opostas uma das outras, não é isso? Agora que compreendemos um pouco melhor antônimos e sinônimos, é com vocês. Vamos ver qual atividade vamos fazer em casa hoje? Em seu caderno, escreva 5 palavras que são sinônimos, que são parecidas, são iguais, querem dizer a mesma coisa, mas são escritas de formas diferentes. E 5 palavras que são antônimas, são opostas umas das outras, não querem dizer a mesma coisa. Uma é um extremo, outra é outro. Ok? Em seu caderno, então, escreva 5 palavras sinônimas e 5 antônimas. Muito obrigado pela aula de hoje. E para você acessar a nossa plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED GV. Muito obrigado pela companhia e até na próxima aula.